Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz aqui de Lagoa da Confusão. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 6 de setembro de 2023, pedindo a Deus sabedoria, paz, que Deus ilumine e abençoe a todos nós. E nessa quarta-feira da 22ª semana comum, nós temos como evangelho o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova ao reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que a gente presenciou de ontem para hoje é quase um dia na vida de Jesus. Lucas resolve colocar um dia na vida de Jesus. Começa na sinagoga, ali expulsa um espírito mau. Depois Jesus vai para a casa de Pedro, sai da sinagoga. Aí o Evangelho diz: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. E ali se depara com uma pessoa doente. Então nós temos um homem que foi curado na sinagoga com espírito impuro, que diz que Jesus é o Santo de Deus. E agora na casa de Simão Pedro nos deparamos com uma mulher. Agora não é mais um homem, agora é uma mulher com febre. E há pessoas que pedem por ela. Na sinagoga não, havia um homem, ninguém pediu por ele. Aqui não, na casa de Simão há uma solidariedade, há uma atenção com quem está com febre. E estar com febre significa estar doente e possuído por alguma coisa mal. Tanto que você não podia encostar numa pessoa com febre, porque você podia ficar impuro. Aí entramos na lógica da impureza do Evangelho. Então nos deparamos com esse contexto, com essa realidade. Jesus toca na sogra de Simão Pedro, ela se levanta e aí ela começa a servi-lo. Em outras palavras, podemos pensar: quem é tocado por Jesus tem que se levantar e tem que servir. Permitir que Jesus coloque a mão dele na gente significa: eu tenho que me levantar e eu passo a servir. Quem é curado por Jesus tem que servir. Tem que fazer o bem ao próximo. Então nós temos nesse momento, nesse segundo momento do dia de Jesus, nós temos então a cura da sogra de Simão Pedro. O toque de Jesus cura a sua febre e ele sai e ela passa a servir. Depois dessa atenção a uma mulher, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Agora, ao pôr do sol, terminando o dia, começamos na sinagoga, um período na casa de Pedro, e aí no final do dia, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. E Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Demônio novamente proclamando quem é Jesus. Na sinagoga, Tu és o Santo de Deus, e agora muitos dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os repreendia e o mandava calar.
Cala, porque quem tem que falar que sou isso são meus discípulos, quem acredita em mim, vocês não acreditam em mim. Uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente acreditar. Eu posso conhecer muita coisa e não acreditar. Tem gente que conhece muito de Bíblia, de religião, mas não tem fé. É o modismo atual de alguns intelectuais aí, né? Eles escrevem sobre religião, dão aulas sobre religião, falam sobre religião, mas não tem fé. São gente de... não participa de nada, não tem experiência religiosa. Então nós nos deparamos agora com essa realidade. Muitas pessoas também saíram do demônio. Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Viu? Aí nós temos o final do dia. No dia seguinte, viu? Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi a um lugar deserto. Então nós temos uma sequência de períodos do dia. De manhã, sinagoga, depois um período com a sogra de Pedro. Ao pôr do sol, muita gente sendo curada, os demônios proclamando que tu és o Filho de Deus. E aí vem, ao raiar do dia seguinte, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Eu tenho que falar de Deus para as outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Então, o dia de Jesus, até porque aquelas pessoas já estão curadas, os demônios já foram expulsos, a sogra de Pedro está bem. Para que permanecer ali? Para que continuar ali? Não, eu devo anunciar o reino de Deus. E aí a gente retoma que a gente fala pouco, mas é a pregação do reino de Deus. É isso que Jesus anunciava, é isso que Jesus falava. Jesus não falava de cruz, não falava de morte, ressurreição. Vocês têm que me adorar porque eu vou morrer. Não. Jesus falava que adianta vocês ganharem o mundo se vocês vão perder a própria vida. E na verdade acaba sendo essa mesma a nossa angústia, né? Que adianta tanta coisa se eu perco a própria vida? Que adianta tanto sucesso, promoção, se a gente se torna alguém envergonhado? Ou alguém só com discurso vazio? Por isso nos falta às vezes o Espírito de Deus para guiar, nos dar sabedoria, para que a gente consiga fazer algo, para que a gente consiga dar passos, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga fazer com que a vida não se torne pequena, banal, insignificante, mas acima de tudo que a gente possa, no decorrer da vida, dar passos e caminhar com perseverança, caminhar com dignidade, caminhar com serenidade. E aí a gente vai pedindo a Deus que abençoe, ilumine, que nos proteja sempre, que nos fortaleça na fé, que guie o nosso coração, que nos abra os olhos para que a gente seja curado por Jesus. Que Jesus nos arranque esse espírito mau que há dentro de nós, nos arranque, nos tira da enfermidade, da doença, da alienação, e ao mesmo tempo toque nós e que a gente tenha condições de servir, que a gente possa fazer o bem a alguém. É sempre bom lembrar, fazer bem a alguém faz bem. Ser útil para o mundo faz bem. Ter um ato de caridade, de justiça, de bondade faz bem. Então que Deus ilumine, abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.